Disposta a enlouquecê-lo, ela deu um sorrisinho sutil e balançou o objeto diante dos olhos arregalados de Edu. Você pode me algemar, Du, e fazer o que quiser comigo, desde que depois você me dê a cortesia de eu poder fazer o que eu quiser com você. Oi, oi, oi! Mais uma sexta-feira por aqui nesse canal e mais um conto erótico para vocês. O nosso conto de hoje se chama Aprisionada a Você e os nossos personagens são a Juliana, a Julie e o Eduardo, o Edu. E o que eles vão utilizar hoje para brincar são uma algeminha, e vocês já sabem que na nossa caixa oculta vocês conseguem aí, ó, algemas dos dois jeitos, tanto de pelúcia quanto a tradicional, mas eles ainda deram um plus na brincadeira de hoje usando um gelzinho que vibra. Então vamos lá ao nosso conto de hoje. Aprisionada a Você. A casa estava às escuras, exatamente como ela havia imaginado. Para conferir e ter certeza, não hesitou em passar por todos os cômodos. Um sorriso imediatamente brotou no rosto delicado com o pensamento do que ela queria e poderia estar fazendo logo mais à noite, desde que seu plano desse certo. Sem pressa, mas ansiosa, correu para a cozinha e vasculhou a gaveta em busca de uma tesoura que a ajudaria a dilacerar o lacre da caixa que havia acabado de receber. Ela podia sentir seus batimentos na caixa torácica e até mesmo a garganta estava seca. Nada que tirasse o brilho do momento. Quando a lâmina afiada deslizou e ela pôde abrir a primeira aba, teve o vislumbre de promessas sedutoras. Julie mordeu o lábio inferior, apavorada pelas ideias impertinentes que passaram na sua cabeça. Já há algum tempo havia decidido agitar um pouco mais as coisas entre ela e o noivo, o Edu. O relacionamento de mais de 8 anos era maravilhoso e mesmo com alguns altos e baixos, sempre davam um jeito de vencer os obstáculos e a barreira do tempo. Ele tentava, ao seu jeito, suprir tudo aquilo que a noiva desejava. E agora havia chegado a hora dela retribuir. Ou assim pensou, com um sorrisinho malicioso no rosto. No entanto, Julie tinha que confessar que não estava fazendo aquilo somente por ele. Desde muito antes, estava mais do que ansiosa em apimentar a relação, fazendo com que o sexo atingisse um patamar bem mais acima do que o que já tinham. Ela queria se sentir nas nuvens, ter uma experiência surreal. Talvez a culpa de tudo isso pudesse ser colocada nos inúmeros livros de romance que recheavam o seu leitor digital. Ou poderia ser por conta de fantasias ocasionais depois de assistir a um filme mais sexy. Ok, ela tinha que confessar que o pedido que estava olhando diretamente para ela naquele instante, de dentro daquela caixa, nada mais era do que o resultado de ter conhecido um tal famoso Christian Grey. Não pessoalmente, claro. Até mesmo por ele ser um personagem fictício. Mas Julie pensava que a ideia de um homem levando uma mulher às alturas, como ele aparentemente fazia com sua Anastácia, acabou assumindo um papel importante na decisão. Abrindo a outra aba, Julie puxou para fora o par de algemas que a levaram de imediato a ter pensamentos indecentes. É óbvio que ela temia que Edu simplesmente risse na cara dela, ou achasse que ela estava ficando louca. Mas a excitação e o sentimento do inesperado, da novidade, da aventura, a estavam conduzindo a uma maré de antecipação. Era como se as preliminares tivessem começado ali, naquele instante. Franzindo a sobrancelha,
pegou o cartão rosa com letras douradas, perfumado, e leu a mensagem. Para que seu momento seja incrível, receba esse brinde e aprecie, sem moderação. Curiosa, Julie retirou o pacote pequeno e o revirou em busca de instruções. Só o que ela podia deduzir era que parecia um óleo massageador que prometia maravilhas e vibrações intensas. O riso solto veio sem nem ao menos esperar. Envergonhada, cobriu o rosto com as mãos, entre desejosa de levar aquilo adiante ou simplesmente desistir. Não, senhora, você não vai desistir agora não. Julie olhou ao redor, imaginando ter ouvido vozes. Oh, droga! Agora ela percebeu que estava falando sozinha. Rindo então mais abertamente, pensou que, se Anastácia tinha uma deusa interior, ela também poderia ter a sua conselheira, que bloquearia de fato o medo que poderia levá-la a desistir de tudo. Deixando a cozinha, munida de seus itens, carregou a caixa para fora da cozinha a fim de se desfazer das evidências. Ela tinha certeza de que, se Edu lesse o remetente, poderia deduzir de onde tinha vindo. Ok, agora vamos ver o que temos aqui. Falou consigo mesma, conferindo todo o ambiente para esperar Edu. Música sexy, checked. Lingerie sedutora, checked. Itens surpresa, checked. Começou a rir e quase pulou de susto quando o celular tocou na mesa de cabeceira. O sorriso surgiu radiante quando viu quem era. Oi, amor, disse a voz do outro lado da linha. Oi, Du, você já está vindo? Ela perguntou, encarando as algemas prateadas em cima do colchão. Eu vou passar no restaurante e levar alguma coisa para comermos. O que você está a fim de comer hoje? E ela pensou, você, mas só pensou, não falou. Ah, poderia ser um sushi. Ué, mas a gente não comeu sushi nessa semana já, gata? Perguntou ele, e Julie podia jurar que ele estava sorrindo. Ah, é mesmo, mas eu não me importo de repetir o cardápio, disse ela com pensamentos lá longe. Ela colocou então de novo as mãos sobre o rosto, sentindo-o quente. Tudo bem, lindinha, vou levar o que você sempre gosta de comer, ok? Você vindo junto e lambuzado de molho shoyu já tá ótimo. Julie se assustou com a sua voz interior. Oh céus, será que eu assisti muito aos 50 tons de cinza? Ela pensou. Não, querida, eu estou aqui apenas para te dar um empurrãozinho. Eu sou você, só que numa versão mais safada. Julie teve que rir sozinha. Estava se sentindo um pouco louca, mas nada muito diferente de quando tomava uns drinkzinhos a mais. Aliás, Edu dizia que se não tivesse medo de ela se tornar uma alcoólatra, a manteria sempre com aquela dose de vinho que ela amava, já que quando estava sob efeito da bebida, soltava o seu lado mais selvagem. Pois bem, Edu, hoje o meu lado selvagem será liberado sem nenhuma gota de álcool na veia, ela pensou. E ele disse, Juliana, você ainda está aí na linha? Ah, oh, não, tô sim. Ok, pode trazer o de sempre, respondeu. Ah, e Edu? Ele disse, sim, não demore, porque hoje tem uma sobremesa especial. O silêncio de surpresa do outro lado da linha foi eloquente. Nossa, eu já tô saindo, me espera aí com esse mesmo espírito, mulher. Quando encerraram a ligação, Julie correu para tomar um banho que já tinha programada. Encheu a banheira com alguns sais e um óleo de lang-lang que Edu amava quando sentia o perfume suave em sua pele. Tomou seu banho, enrolou-se em uma toalha felpuda e saiu do banheiro cheio de vapor rumo ao closet, onde poderia encontrar um vestido que ficaria perfeito sobre a lingerie cor de vinho escuro. Encontrou então um vestido preto que não indicava muito que estava produzida para sair para alguma balada,
mas que ainda assim era sexy por conta do decote e do comprimento. Julie vestiu o conjunto de lingerie e completou o visual com 2 gotinhas de perfume entre os seios e acima do umbigo. Colocou o vestido e conferiu seu visual na frente do espelho. Ok, acho que dá para o gasto, Julie pensou. Olhou para cima como se estivesse encarando a sua consciência e fez uma careta. Voltou para o banheiro e decidiu fazer uma maquiagem sutil, mas que espantasse um pouco aquele aspecto casual que ela costumava cultivar em casa. Naquela brincadeira, 40 minutos já haviam se passado. A cama já estava arrumada, mas ela achava que faltava algo. Decidiu, então, esfacelar algumas rosas que já tinham perdido o viço, espalhando pétalas sobre o colchão e escondendo ali o óleozinho embaixo do travesseiro. Quando estava terminando de ajeitar os travesseiros, escutou o barulho das chaves. Edu havia acabado de entrar em casa. Ju, aonde você está? Gritou ele. Normalmente, ela estaria na sala assistindo TV como sempre fazia, mas era um dia diferente dos demais. Ela pôde ouvir os passos em direção à cozinha. Provavelmente, ele estava ajeitando a comida em cima da mesa. Como não ouviu nenhuma resposta, Edu resolveu chamá-la de novo. Julie saiu da cozinha e estava se preparando para subir as escadas quando a viu, apoiada contra o corrimão de madeira, ainda no último degrau. Ele então estacou em seus passos, assombrado por vê-la ali e olhando como se ele fosse uma presa. Mais ainda, a atitude sedutora que ela costumava usar quando queria ter uma noite ardente. Edu teve um pouco de dificuldade em manter a boca fechada sem que a língua rolasse para fora. Julie? Oi, Edu, respondeu em uma voz sexy, quase um sussurro. O que você vai querer primeiro? Ele começou então a subir os degraus de 2 em 2 até parar em frente à mulher que amava e que era dona de seus pensamentos. E ela continuou: vai querer o jantar ou a sobremesa? Jantar ou sobremesa? Ele perguntou para se assegurar que estavam na mesma página. Isso. Jura que você acha que eu escolheria outra coisa antes de você? Disse ele e puxou o corpo sedutor de Julie contra o seu. Nossa, o que eu fiz de tão bom para merecer uma recepção dessas? Ela sorriu e enlaçou o pescoço másculo, depositando suaves beijos pelo rosto barbado. Só pelo fato de você ser meu, já merece um agrado, ela respondeu. Edu então a pegou no colo, fazendo com que as pernas sedosas o enlaçassem pela cintura. Seguiu o restante do caminho até o quarto. Quando olhou a cama, um sorriso brotou em seus lábios. Você estava inspirada, hein? Você ainda não viu nada, Edu, disse Julie, enigmática. Ele decidiu então dedicar um tempo a beijá-la antes de depositar o corpo delgado na cama macia. Uma mão segurou um punhado de seu cabelo castanho claro, trazendo a boca para o lugar onde mais a queria, contra a sua. Os beijos lânguidos os jogaram em uma espiral de prazer e sedução, sem pressa ou agitação. Quando Julie estava devidamente instalada sobre as pétalas, Edu permitiu-se o prazer de apenas admirá-la. Não hesitou mais em retirar a gravata e a camisa social branca e o restante de suas roupas. Juliana não estava facilitando sua vida naquele instante. Ela mordia o lábio como se estivesse em agonia por sentir-se preenchida por ele. Eu ainda tenho uma surpresa, Du, disse ela em sussurro. É? E o que seria? Perguntou ele enquanto ajoelhava sobre o corpo feminino, usando os dentes para arrastar o tecido do seu vestido preto.
Somente quando chegou ao topo do corpo de sua noiva foi que ele viu o que ela tinha nas mãos. Um par de algemas. Tentando disfarçar o assombro, Edu se engasgou antes de perguntar: "Hã? O que é isso, Julie?" Disposta a enlouquecê-lo, ela deu um sorrisinho sutil e balançou o objeto diante dos olhos arregalados de Edu. "Eu falei que ia ter uma surpresa, não é? Então, você pode me algemar, Du, e fazer o que quiser comigo, desde que depois você me dê a cortesia de eu poder fazer o que eu quiser com você." Com promessas de uma noite ardente e cheia de emoções, Edu nem ao menos deu chance ao acaso. Sequer refutou a ideia de ela o algemar quando quisesse. Para ele, havia entrega total com sua noiva e ele havia tirado a sorte grande quando a encontrou anos atrás. "Como você vai querer?" ele perguntou enquanto pegava as algemas. Juliana estendeu as mãos unidas, esperando que ele a contivesse. "Espera, deixa eu melhorar isso aqui para você." Edu pegou a gravata que estava usando e cobriu os olhos de Julie, pensando que daquela forma talvez estivesse realizando a fantasia que ela parecia querer evocar naquele instante. O suspiro de enlevo de sua noiva foi mais do que um indicativo de que estava indo pelo caminho certo. A partir daquele instante, Edu passou a adorar o corpo de Juliana, reverenciando cada curva e reentrância, ora com as mãos, ora com a boca, ora com a língua. "Mantenha as mãos para cima", comandou ele, e o tom de voz empregado quase a fez ter um orgasmo súbito. Depois então que Edu dedicara um tempo considerável a preparando com a boca, com os dedos, com a barba, ela então estendeu a mão, ainda vendada, para pegar o gel que havia escondido embaixo do travesseiro e disse: "Ainda tenho uma surpresa para você." Lambuzando então as mãos no óleo, desceu como quem conhece muito bem o corpo de seu noivo e depositou o óleo então em uma boa quantidade nas partes íntimas, esperando para ver qual efeito teria. "Julie, como você é gostosa!" sussurrou Edu em seu ouvido, mordendo o lóbulo com gentileza e fome ao mesmo tempo. Julie não conseguia ver a reação dele assim que a promessa daquele gel começou a fazer efeito, mas ela sabia que ele estava com os olhos arregalados, tamanha surpresa. O lugar onde massageara parecia estar liberando pequenos choques elétricos através de suas terminações nervosas, e quando Edu posicionou-se acima de seu corpo, penetrando-a em seguida, Julie não pôde conter a avalanche de sensações que a acometeu. Um grito sem sentido foi liberado junto à torrente de pequenos espasmos da musculatura que envolvia o membro pulsante de Edu. Nem ele conseguiu conter a onda de um orgasmo épico que beirava a ansiedade. A única coisa que conseguiu sair de seus lábios foi o nome de sua amada: Julie. "Minha nossa, Edu, continue, mais rápido, mais forte", ela implorou em desespero. O suor então se misturou aos gemidos dos amantes que vivenciavam uma das experiências mais épicas de suas vidas. Ela ainda se mantinha cativa, mas o homem ensandecido em suas investidas fortes e certeiras, ainda assim era carinhoso ao extremo. Quando o orgasmo veio em conjunto, as ondas de prazer percorreram os dois corpos, deixando-os enclausurados em uma sensação única de júbilo. Os espasmos na região íntima de Juliana se mantinham firmes, fazendo com que ela se contorcesse contra Edu em uma tentativa de aliviar os tremores.
O gel esquentava, esfriava e então esquentava de novo, lançando fagulhas de um clímax incrível. Antes que perdesse os sentidos por completo e desabasse sobre o corpo de sua garota, Edu distribuiu beijos pelo pescoço, rosto e pelos braços ainda estendidos para cima. Com delicadeza a soltou, massageando a pele para que a circulação voltasse a fluir. Edu ainda fez questão de conferir se as algemas haviam deixado marcas ao redor dos pulsos de Julie. Percebendo a preocupação do noivo, Juliana enlaçou o pescoço forte, ostentando um sorriso satisfeito e lânguido. Abriu os olhos devagar, deparando com os verdes de Edu, mais brilhantes do que as estrelas do firmamento. "Uau!" ela disse e beijou o queixo forte do amado. Essa coisinha realmente fez tudo o que prometeu e mais ainda. O som da risada de Edu ecoou pelo quarto, contagiando a mulher que fizera questão de testar e conferir se os itens da caixa oculta que havia recebido eram realmente eficazes para surpreender e dar uma apimentada na relação. Para Juliana fora mais, muito mais. Ela se libertou das amarras internas que a impediam de viver o prazer sexual ao extremo. Para Edu, bem, para ele foi uma grata surpresa que só provou que aquela mulher era realmente seu par ideal e companheira de vida. E se dependesse dele, ficaria mais do que satisfeito em aproveitar de novo todos os apetrechos que ela, porventura, usasse no futuro. E assim a gente encerra mais um conto. Aprisionada você. Eu tô achando mesmo que Julie tá acompanhando aqui os nossos contos. Isso tá dando uma revolucionada lá no relacionamento da Julie, hein? Mas me conta aqui, e você? Já fez uso de algum tipo de algema, de algum tipo de amarração? Brincou com a gravata do boy para poder se amarrar? Teria coragem de se entregar de olhos vendados e algemados aí para o seu parceiro fazer o que quiser com você e deixar a imaginação correr solta? Se ainda não fez, permita-se. Essa é a minha dica. E já sabe, aonde que você vai conseguir a sua algema, o seu gelzinho que esquenta, esfria e vibra? No nosso patrocinador oficial, né? Caixa Oculta. Vou deixar o link desses itens aqui, ó, para vocês na descrição do vídeo. Compartilha esse vídeo aí com o seu boy, quem sabe ele não se inspira, chegou em casa, viu a algema e já vai saber exatamente o que fazer, hein? Tô te esperando no nosso próximo conto. Um beijo para vocês, tchau, tchau. Lambuzando então as mãos com os olhos, lambuza a mão com os olhos. Ele comendo se quiser. Lambuza!